Quem conversa comigo hoje é Daniel Pegorini, CEO da Valora Investimentos, uma gestora independente especializada em fundos de crédito privado, também em FDICs e em FIPs. Nós vamos falar sobre a crise da Covid-19 no mercado de investimentos, também sobre retomada, a importância de diversificação e, claro, sobre os fundos da casa. Aproveita, deixe seu like e, se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Daniel, eu te peço para, por favor, se apresentar para o nosso público e contar sobre a tua trajetória profissional. Vamos lá. Então, meu nome é Daniel Pegorini, eu sou o CEO da Valora Gestão de Investimentos, eu sou sócio fundador e sou CEO da empresa desde o início, lá em 2005. A Valora Investimentos ela surgiu dentro de um braço do Grupo Valora, mas que depois, em 2008, se tornou e entre 2005 e 2008 era muito uma gestora voltada para administrar os recursos dos sócios e etc. Em 2008, de fato, a gente virou aí uma gestora voltada para terceiros, para fazer gestão de recursos de terceiros. Eu, antes da Valora, eu trabalhei no Banco Garantia e no Banco Credit Suisse First Boston, estou no mercado financeiro desde 1995. Antes disso, eu durante a faculdade fui da Pricewaterhouse em auditoria e depois disso, em 1995 para frente, a minha vida foi toda voltada ao mercado financeiro, ao mercado mais especificamente aí, mercado de investimentos, tá? Dentro do mercado financeiro. Bacana, legal. Bom, você disse que está no mercado financeiro desde 95, mas a Valora existe desde 2009, correto? Desde 2005. Mas no início era uma gestora mais voltada para o público interno da Valora e depois para terceiros. Então, sim, na verdade, o nosso início aí, o nosso começo como gestores de recursos para terceiros foi lá pelos anos de 2008, aproximadamente, 2008 e 2009. Tá? Bom, você já tem bastante tempo de mercado, então, e já deve ter visto muita coisa acontecer. Já viu alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo? Vamos lá. Eu até esses dias atrás estava comentando com alguns amigos sobre isso, né? Eu fiz as minhas contas aqui e essa é a 12ª crise de grande porte que eu participo dentro dos mercados financeiros desde 1995, né? E aí eu costumo falar o seguinte, tá, Melina? É uma crise diferente porque ela tem esse contexto da saúde, né, envolvido, e ao mesmo tempo é uma crise igual, tá? Todas as crises elas acabam tendo aí um contexto e um conjunto temporal mais ou menos parecido. Elas passam, grosso modo, elas passam pelas mesmas fases, né? Aí a pessoa pode dizer assim, mas desse caso, como tem a questão da saúde, pode ser um negócio mais longo. Olha, em 2008, quando você teve aquela crise que foi originária lá no mercado subprime nos Estados Unidos, que era, né, o subprime era aqueles financiamentos imobiliários lá da crise de 2008, pouca gente lembra disso, mas o Banco Central Americano, né, o chamado Federal Reserve, ele demorou mais de 4 ou 5 meses para implantar o sistema de compra de ativos de crédito no mercado financeiro, por exemplo, privado lá. Então, a crise começou em maio e a gente estava tendo as repercussões principais lá em outubro, novembro do ano de 2008. Né? Então, é que às vezes as coisas passam, né? A impressão que a gente dá às vezes é que as crises passadas elas se desenrolaram de maneira mais rápida, mas isso não é muito verdade, né? Você vê essa crise, a pandemia aí do coronavírus, o Covid-19, os primórdios dela no Brasil foram talvez aí na última semana de fevereiro, começo de março, tá certo? Então a gente mal está completando 2 meses, né, 60 dias de crise, sendo que o mês de março, minimamente até a metade, você teve um mercado ainda razoavelmente tranquilo, né, em relação a isso. Então, e as fases elas são sempre as mesmas, né? Começa aquela dinâmica onde os mercados eles dão aquelas ricocheteadas para cima e para baixo, né? Porque a verdade é que no começo de toda a crise você tem pouca informação, né? Você tem muita incerteza. E a incerteza e a insegurança do início gera aqueles movimentos, aquela volatilidade imensa, seja no mercado da bolsa, no mercado de crédito, né? Isso vai reverberando ao longo dos outros mercados. Depois de um determinado prazo,
que eu diria aí que pode variar entre 3 a 6 semanas, é que você começa a ter dados mais específicos, você começa a ter análises, você começa a conseguir fazer algum tipo de prognóstico do que é que vai acontecer com cada empresa, com cada negócio, com cada situação, com cada mercado. E aí você começa... Também é verdade que nesse momento você cria aquelas convicções absurdas, né? Aquelas radicais, assim, do tipo seguinte, estamos todo mundo na roça, né? O mundo vai acabar e o negócio é que nem filme de Hollywood lá, e etc. Essa fase das 4, 6 semanas é mais ou menos assim. E depois as coisas vão se acomodando, né? Eu costumo conversar com os meus sócios aqui, a gente faz reuniões hoje por teleconferência, aí, por Zoom, 2 a 3 vezes por semana, e eu costumo dizer que o mercado financeiro ele é mais ou menos aquele negócio, o cara colhe as melancias, vai colocando em cima do caminhão, aí o caminhão começa a andar e as melancias começam a se acomodar dentro do mercado, né? E é isso realmente que acontece na prática, tá? Às vezes as pessoas que olham de fora falam assim, não, né? É um negócio uma ciência muito exata, muito precisa, e não é bem assim, né? Na verdade, a riqueza da gestão de investimentos é exatamente essa. Você não precisa ter dogmas e você não precisa ter convicções radicais. Você vai acomodando o teu pensamento de acordo com os dados que vão sendo oferecidos para você ao longo do tempo. A pior coisa que existe sob o ponto de vista financeiro é o cara que cria uma convicção radical sobre alguma coisa e depois ele vira torcedor daquela convicção dele, né? Então, você cria uma convicção, cria um radicalismo em torno de um determinado assunto, e aí você não consegue mais trocar a sua cabeça, sabe? Você não consegue mais mudar de ideia, porque, afinal de contas, você criou uma convicção que acabou te enjaulando num determinado pensamento. Esse é a pior forma que você pode se comportar num momento de crise como essa. O negócio é ter a cabeça aberta e receber muitos dados e influências e ir corrigindo o rumo dos seus investimentos. Bom, e como é que esse cenário de crise agora que a gente tem, ele se apresenta para riscos e oportunidades? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sempre andam muito juntos, né? Para variar. Sempre. Vamos lá. Eu acho que do que eu estou vendo, né, daqui, enfim, desde o começo da crise até agora, primeiro, a gente já tem alguns dados muito mais expressivos, né, muito mais profundos sobre a crise em si. A gente já tem mais ou menos uma leitura das dinâmicas da crise em si. Já dá para você ter consciência, ou pelo menos fazer aí algum tipo de prognóstico sobre quais setores, quais empresas, quais segmentos econômicos vão ser mais ou menos afetados na dinâmica dos acontecimentos, né? Não precisa ser nenhum gênio para ver que o setor de drogarias vai se dar bem, né, nessa crise, enquanto que o setor de restaurantes tem problemas, né, ou o setor de aviação, né, tem problemas. Essas são as coisas básicas. Obviamente tem muita zona cinzenta ainda, principalmente porque tem determinadas coisas que dependem muito de uma característica de incerteza, que é quanto tempo vai demorar, né? Uma coisa é você começar a ter a abertura aí das economias a partir do mês de junho, né? E etc. Outra coisa é você, de repente, ter uma segunda onda que vem aí em agosto, setembro, e a gente ter um novo shutdown, né? Um novo fechamento, aí, um novo processo de fechamento da economia, que é o que a gente está vivendo agora. Então, mas já dá para ter uma ideia. Eu acho que muito do processo mais radical da perda de valor de ativos, pelo menos sob a dinâmica da quantidade de informações que a gente tem hoje, já passou. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a parte da crise onde você tem aquela queda desenfreada, motivada principalmente pela ausência de informação, essa, em tese, já passou. O que pode acontecer agora é você ter elementos novos, tá certo? De repente, vou fazer uma suposição aqui. Vamos dizer que o tal do vírus tem aí uma nova, se modifique e, portanto, a vacina ficou mais longe. Você tem novos acontecimentos marcando, mas eu diria que, marcando os mercados, mas eu diria que esta parte do conjunto mais de insegurança sobre o futuro, você já sabe, né? Você já sabe que o vírus é extremamente letal, mas você já sabe que ele não vai dizimar 5% da população, tá certo?
Com esse tipo de coisa já permite a gente fazer uma determinada aferição aí de caminhos para frente. O que eu acho é que o pior da situação de incerteza já passou, é que agora você consegue, então, ir para outra ponta, que é aproveitar as oportunidades, né? E a verdade é que estão se abrindo uma série de oportunidades nos mercados financeiros, né? Toda vez que os ativos financeiros caem de valor, teoreticamente falando, melhoram as oportunidades, né? Então, você começa a ter, por exemplo, para você ter uma ideia, né, menina, na metade, no começo do segundo semestre do ano passado, a nossa grande dificuldade aqui na Valora era achar ativos de crédito com spreads, né, com taxas de remuneração suficientemente boas para investir, porque as taxas estavam muito fechadas, as taxas estavam muito baixas em relação ao que a gente considerava era o risco. Hoje está ao contrário, né? Hoje as taxas estão bastante apropriadas para os riscos tomados e você tem problema do outro lado, quer dizer, você tem mais ou menos uma ausência de recursos para fazer os investimentos, né? Então, mas em compensação, a verdade é que quem está hoje com dinheiro disponível tem visto aí uma quantidade grande de oportunidades, seja no mercado de renda imobiliária, né? Seja no mercado imobiliário, no mercado de renda fixa, no mercado de ações, né? É um mercado que, obviamente, tem uma volatilidade diferenciada. O nosso negócio aqui na Valora não são ações, eu não tenho fundos de renda variável. Nossos fundos são fundos imobiliários e fundos de renda fixa, crédito privado, mas eu reconheço que existem oportunidades nesse mercado, tá certo? Toda vez que você tem aí grandes companhias com quedas aí acentuadas de 30%, 40% nos preços das ações, isso significa que tem oportunidades para se colher no mercado, né? Na outra ponta, quer dizer, eu tenho, né, eu gosto muito de um sujeito lá, de um gestor de fundos nos Estados Unidos, que é a Oaktree, né? O CEO deles é um cara chamado Howard Mark, que ele fala o seguinte, né? Ele fala, a grande pergunta é aquela, né? Quando é o momento certo de comprar, né? E ele fala que o momento certo de comprar é aquele quando você não quer comprar, quando você está com medo de comprar. Então, literalmente a frase dele reflete um pouco exatamente o que é o dilema desse momento, tá certo? Que é o seguinte: as pessoas elas querem comprar, mas elas estão com medo de comprar, né? Porque obviamente ninguém sabe se vem aí uma nova onda ou se o movimento de ajuste nos preços do mercado, de fato, já se encerrou. A minha percepção é que tem boas oportunidades hoje no mercado. Se você for para uma linha de investimentos onde você tem proteções, garantias reais, onde você tem está num segmento de mercado que você sabe que não vai acabar, né? Num processo como esse, que a gente está vendo uma crise como essa, eu acho que tem boas oportunidades para você nesse momento perseguir. Está num bom momento para você formar portfólios, né? Pensando aí no médio e longo prazo. Bom, antes da gente se aprofundar mais ainda em cenários, eu quero falar agora contigo sobre fundos de crédito privado. Quero que você explique, por favor, para o nosso público como que eles funcionam. Vamos lá. Bom, os fundos de crédito privado, renda fixa, crédito privado, eles são fundos que compram dívidas tomadas por empresas, né? Então, pegando aqui casos que são bem conhecidos das pessoas, né? Uma empresa como a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza, que é uma empresa bastante conhecida do público em geral, ela vende produtos eletrodomésticos lá nas lojas para os compradores dela, tá certo? Bom, toda vez quando você imagina que a Magazine Luiza ela precisa encher aquela loja dela daqueles produtos eletrodomésticos todos, você fica pensando, nossa, onde é que ela conseguiu dinheiro para comprar todas essas coisas para depois revender para o público? E uma parte desse dinheiro veio do mercado de ações, são as ações, e a outra parte veio do mercado de dívida. Ela tomou dívidas no mercado financeiro, com essa dívida ela comprou esses produtos e depois vendeu esses produtos para as pessoas e ela fica com essa diferença entre o preço de venda e compra dos produtos ali. Então você imagina que um fundo de investimentos de renda fixa, ela pega várias empresas, como por exemplo a Magazine Luiza e várias outras, as empresas grandes, pequenas, médias, de todos os tamanhos, e esses fundos eles emprestam dinheiro para essas empresas para que elas façam a sua atuação empresarial, né? E aí, com o tempo, você empresta dinheiro para essas empresas elas pagam esse dinheiro de volta com juros. E este juro é a remuneração do fundo. É assim que os investidores
acabam recebendo remunerações dos fundos de investimento. Onde é que está o risco disso? Eu aqui como gestor de um fundo, eu preciso escolher muito bem, porque obviamente eu estou emprestando dinheiro para uma empresa que eu quero que depois devolva esse dinheiro para mim. Se a empresa não devolve esse dinheiro para mim, aí eu tenho o famoso calote, né? Então, se a empresa não paga, você tem um calote e esse calote acaba refletindo na perda de dinheiro por parte dos investidores do fundo. Então, o primeiro trabalho que um gestor como eu de fundos tem é analisar, fazer um trabalho muito profundo de avaliação de para quem eu empresto dinheiro. Porque mais importante do que a rentabilidade, os juros pagos, é que ele devolva o principal da operação, porque senão não importa. Eu costumo dizer o seguinte, não importa a taxa de juros que você empresta, por mais alta que seja, se não te pagar de volta, não vale a pena, certo? Então, a primeira coisa que eu faço como gestor, é uma análise muito profunda dos créditos das empresas, para quem eu empresto dinheiro, de forma que eu corra um risco muito baixo de não ser pago de volta, de meu dinheiro não retornar e, portanto, o dinheiro dos investidores não retornar. Aí a segunda parte ok, esta empresa, e aí é um trabalho muito comparativo, se eu estou emprestando dinheiro para esta empresa aqui, que tem esse tipo de classificação de risco por este preço, que são os juros, quanto é que eu vou emprestar para esta outra, que é mais arriscada ou menos arriscada? Então, existe um trabalho aí que é uma constituição de uma espécie de carteira, literalmente, chama-se portfólio, né, no termo em inglês, mas é uma carteira, onde você diversifica riscos entre diferentes empresas, diferentes segmentos econômicos, diferentes níveis de risco, para que você componha uma carteira de investimentos. E esta carteira de investimentos, o seu produto, o conjunto dela, faz a rentabilidade das pessoas nos fundos. Então, o investidor que vai lá e investe num fundo nosso aqui da Valora, ela está comprando um conjunto de cotas que, na verdade, representam um conjunto de investimentos em empresas, em diferentes tipos de investimento, e aí vem aquelas palavrinhas todas, debenture, CRA, CRI, que no final das contas o investidor nem precisa muito saber o que são, mas são veículos, são instrumentos de investimento que eu, como gestor, uso para colocar o dinheiro à disposição das empresas. Esses dinheiros são remunerados de volta, retornam juros, e isso faz com que a cota do fundo suba e rentabilize. Quanto maior a rentabilidade de um fundo, obviamente ele é melhor. Não necessariamente, você tem que ver isso atrelado à quantidade de risco que ele representa, tá certo? É muito importante que o investidor, ao começar a sua vida de investimentos, ele tenha uma ciência e uma consciência de qual é o seu perfil de investimento. Olha, que tipo de investidor você é? Você é um investidor que tem dinheiro disponível para o médio prazo, para o longo prazo? Então tá bom, você pode ir para fundos de investimento de renda fixa que tem um prazo de resgate de 90 dias, 180 dias. Ah, não, eu sou um investidor de mais curto prazo, eu talvez precise desse dinheiro aqui no horizonte tempo menor. Então, faça uma adequação dos seus objetivos e necessidades com relação a isso. Tá? Então, isso são os fundos de investimento. Okay? E é um bom momento para se investir neles? Eu não tenho a menor dúvida, porque, mais uma vez, parafraseando aquele cara que eu te falei, o Howard Mark lá, se as pessoas estão com medo de investir é porque é um bom momento para investir. Tá? Literalmente, quer dizer, eu acredito que este momento a gente está vivendo um momento onde você tem taxas de remuneração pelos recursos muito melhores do que em outros momentos. Então, claramente, hoje está num bom momento para você constituir poupança. Quando as taxas de juros estão muito baixas, muitas vezes vale a pena até você ir mais para o consumo, né? Você comprar alguma coisa e etc. Mas quando as taxas de remuneração estão muito elevadas, é um bom momento para você poupar, porque significa que aquele seu dinheiro vai render mais dinheiro, né? No processo do fundo. Tá? Então, sim, eu acredito que nós estamos num bom momento para você fazer investimentos e você fazer poupanças. Bom, Daniel, lá atrás você trabalhou como assessor de empresas em dificuldades, correto? Sim. Talvez essa seja uma das coisas que a gente mais vai ver daqui a alguns meses ou até anos, né? Empresas decretando falência, enfim, recuperações judiciais e tal. Como é que o investidor em ativos listados na Bolsa deve se posicionar diante de um cenário como esse? Tá, vamos lá.
Em primeiro lugar, e eu sempre comento isso, Melina, eu acho que o investidor ele precisa tomar as rédeas e se responsabilizar pelos seus atos, tá? Então, o que eu digo sempre é o seguinte, né? Se você é um investidor que tem paciência, tem curiosidade e é afeito a estudar o mercado financeiro, até porque eu acredito realmente que o mercado financeiro ele é acessível a todos, o nível de informação disponível aí, vocês aí são uma prova viva disso, quer dizer, o nível de informação à disposição do investidor é muito grande na internet, etc. Se o investidor ele tem a disponibilidade, tem a curiosidade, tem a vontade de participar diretamente, eu acho que deve fazê-lo, né? Mas se ele não tem e o mercado financeiro, o mercado de investimentos para ele é uma área da vida dele que serve apenas de apoio, então o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o sujeito é um artista e etc., ele tem uma vida criativa. E muitas vezes, quer dizer, a parte financeira, ele só não quer gastar tempo com aquilo e ter o mínimo de trabalho possível, né? Então, primeira avaliação que eu acho que, de maneira muito responsável o investidor deve fazer, que tipo de investidor ele é. Se realmente ele é um investidor que quer gastar tempo e sua paciência, seu tempo e sua curiosidade com isso, aí ele vai para investimentos diretos, né? Ou seja, ele vai lá num home broker, né, que são esses sistemas onde você pode negociar as ações diretamente, ou você vai numa plataforma de investimentos e compra ativos de crédito diretos, CRAs, CRIs, debentures, ou mesmo ações de empresas através dessas corretoras, e você compra as ações diretamente. O que eu aqui chamo a atenção é a seguinte: só faça isso se de fato você é um investidor que tem a disposição e a disponibilidade de acompanhar de maneira frequente os seus investimentos e com a profundidade necessária. Por que eu digo isso? Porque muitas das ações que estão disponíveis nas corretoras ou os papéis de crédito que estão disponíveis nas plataformas, eles são muito variados, eles têm condições muito diferentes, são de empresas muito específicas. E se você não estiver permanentemente acompanhando isso, você corre o risco de, por exemplo, você daqui a pouco estar envolvido com um problema, né? Eu sempre cito aí, há pouco tempo atrás, você teve as tais das debentures da rodovia do Tietê, né? Que foram vendidas para as pessoas físicas e daqui a pouco, né, a pessoa recebeu ali uma notificação dizendo que estavam querendo renegociar as debêntures e estavam marcando elas a preços muito abaixo do que ela tinha comprado. O que é isso? Se você for olhar os fundos de investimento, provavelmente eles já não tinham mais esse papel, né? Por quê? Porque o gestor que vinha acompanhando as carteiras estava vendo o deteriorar daquelas companhias e, portanto, ele estava saindo desses papéis ao longo do tempo. Assim como em ações. Quer dizer, você imagina o seguinte, né? Imagina que você fosse dona de ações, você tivesse ações na sua carteira de ações da Gol antes da crise, tá certo? No primeiro pipocar da crise lá atrás, um gestor qualificado e profissional, ele vendeu as ações da Gol, porque ele sabia que aquele segmento ia ser imediatamente impactado por uma dinâmica de crise como essa. Perfeito? Agora, e depois talvez ele tenha recomprado depois quando caiu bastante. Mas eu garanto para você que a maior parte das pessoas físicas que tinham ações da Gol não venderam antes da crise e acabaram tomando a crise toda no contexto. Por quê? Porque muitas vezes não tem a experiência necessária para fazer a leitura de aonde é que a crise ia ter desdobramentos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nos nossos fundos de renda fixa aqui, lá depois do Carnaval, a gente fez uma enorme de uma varredura nas nossas carteiras para identificar todas as empresas que a gente achava que poderiam ter problemas com a crise. Então, empresas do tipo aluguel de veículos, empresas do tipo agências de turismo, empresas do tipo as empresas fornecedoras de alimentos em shopping centers e em aeroportos, as empresas que estavam concentradas em lojas dentro de shopping centers, tá certo? Todas essas leituras a gente fez depois do Carnaval, né? Logo depois, na semana depois do Carnaval. E a gente adaptou as carteiras a essa dinâmica que vinha pela frente, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a não ser que você seja uma pessoa... Eu costumo fazer uma inferência um pouco que é a seguinte, né? Se você está disposto a gastar 10% do tempo que você assiste de Netflix avaliando seus investimentos.
Se você está disposto a gastar 10% do tempo que você gasta no Netflix avaliando seus investimentos, você é uma pessoa que pode ter ativos diretamente. Se não, é melhor você ter através de fundos de investimento. Tá perfeito? Maravilhoso. É Bom, além de... uma regra assim que eu falo assim, como eu vejo as pessoas assistindo muito as séries, né, maratonando a história toda, eu falo assim, ó, se você é um cara que por mês gasta 10% do tempo que você gasta com a Netflix avaliando seus investimentos, você tá apto a ter carteiras diretas. Investir em alguma coisa que te dá retorno de fato, né? Bom, aí é você que está falando já. Bom, vamos lá. Além de crédito privado, a Valora atua também com FDICs e fundos imobiliários. Fala um pouquinho para a gente sobre o perfil desses fundos imobiliários, por favor. Vamos lá. E das FDICs também. Tá. Nos fundos imobiliários, tá? A gente tem uma área de negócios imobiliária, ela tem 2 fundos que são listados, né? São fundos que estão aí disponíveis para investimento direto na Bolsa de Valores. Um deles é o VGI-R11, né? Que é um fundo de CRIs, é um fundo de crédito. CRIs significa Certificado de Recebíveis Imobiliários, isso é um fundo de crédito. E aqui, voltando um pouquinho atrás, né? Os fundos imobiliários, eles são basicamente classificados aí, eu diria que em 3 características, em 3 classes. Você tem os fundos de crédito, que eles são bastante mais similares aos fundos de renda fixa, crédito privado, são os fundos de CRIs, como esse que a gente tem. Você tem os fundos de tijolo, que são aqueles fundos que são proprietários de centros logísticos, são proprietários de prédios e, portanto, eles dependem de um aluguel para serem remunerados. E você tem os fundos de shopping centers, que eles chamam, que são fundos que detêm participações em shopping centers e, portanto, dependem dos dividendos pagos por esses shopping centers. Diria para você que os fundos da categoria de crédito e um pouco dos fundos da categoria de logística, esse de tijolos aqui, eles estão mais relacionados ao mercado de crédito e os fundos de shopping center estão mais relacionados ao mercado de renda variável. Os nossos fundos aqui, o VGIR11 e o VGIP11, eles são fundos de crédito. Tá? A diferença dos dois é que o VGIR11 ele é um fundo que está indexado ao CDI, então ele tem uma volatilidade menor. E o VGIP11 é um fundo de CRIs também, de crédito, que está mais indexado, ele está indexado à inflação. Portanto, os créditos que estão dentro da carteira do fundo estão em IPCA e em IGPM, enquanto que os créditos que estão dentro da carteira do VGIR11 são corrigidos, são indexados ao CDI. Qual é a diferença básica entre esses 2 papéis? Quer dizer, a diferença é que a inflação, né, ela tende a ser uma parte da componente do CDI. E é aquela parte que rende, né, a lógica dos juros reais. E o CDI é a remuneração básica de juros do mercado. Então, a gente decidiu, ao invés de ter um único veículo que fizesse as 2 coisas ao mesmo tempo, a gente resolveu dar a opção ao investidor para ter ativos de crédito mais indexados ao CDI ou mais indexados à inflação, ou até mesmo, como eu costumo dizer, um pouco dos 2, porque eu acho que essa é a forma correta de correr risco de crédito, é um pouco com o CDI e um pouco com a inflação. Né? Eu gosto de ter as 2 estratégias, né, nas carteiras. Normalmente, os fundos de inflação, e não é diferente dos nossos, os fundos de inflação eles têm uma duração de papéis um pouco mais longa, em torno de 4 anos, enquanto que os fundos de CDI tendem a ter uma duração de papéis lá dentro do fundo um pouco mais curta. No nosso caso, é em torno de 2,5 anos. Tá? Os nossos fundos, a gente costuma dizer o seguinte, né? A gente aqui, como gestora, não é pago para entregar 100% do CDI. Né? Para entregar 100% do CDI, o investidor faz investimentos diretos. Né? Então, o VGR11 é um fundo que tem aí uma rentabilidade-alvo em torno de CDI mais 2,5% ao ano. Lembrando que os rendimentos dos fundos imobiliários mensais eles são isentos de imposto de renda. Então, quando você olha hoje CDI mais 2,5%, você tem um CDI a 3% ao ano, você está falando de uma carteira que, quando comparada a um outro tipo de investimento, rende mais de 200% do CDI, né? Se você for comparar aí os fundos. Esse é o VGR11. E o VGIP11, que é a inflação, ele tem uma rentabilidade alvo de IPCA mais 6% ao ano. Tá?
IPCA mais 6% ao ano, é mais ou menos a mesma coisa que CDI mais 2,5% ao ano, a única diferença é que um está indexado ao CDI e o outro ao IPCA. Tá? Lembrando, são fundos que têm rentabilidade mensal e que têm isenção de imposto de renda para a pessoa física. Eu acho, tá? Eu acho que os veículos de investimento de fundos imobiliários são uma ótima forma do investidor fazer investimentos, tá? Imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários eles não têm resgate contra a carteira do gestor. Quando você vai negociar, você compra e vende eles na bolsa, tá certo? Qual é a diferença? Para o investidor, isso às vezes não é uma grande diferença, mas para o gestor é uma enorme de uma diferença. Veja que os meus fundos de crédito privado aqui, Melina, quando eu tenho fundos, por exemplo, que tem resgates em 90 dias, eu costumo ter em liquidez nos fundos quase 40% do PL, do patrimônio desses fundos. O que significa isso? Você imagina que você está investido num fundo que é prazo 90 dias de resgate aqui comigo. Significa que de todo o dinheiro que está lá dentro do fundo, eu pego 60% do fundo e eu invisto. E 40%, na verdade, é a liquidez do fundo. Quer dizer, aquilo ali fica razoavelmente numa zona que eu não consigo fazer rentabilização muito grande. Então, o fundo ele trabalha assim, eu costumo dizer. Né? Ele fica 60% investido e 40% em liquidez. Nos fundos imobiliários, como eu não tenho resgates contra mim, o caixa desses fundos ele gira na faixa de 2% a 5%. Então, o que acontece? Eu consigo fazer um fundo que ele é muito mais, a dinâmica dele de risco-retorno é muito mais igual, é muito mais equânime, porque eu não preciso ter recursos reservados para pagar resgates de cotistas, tá certo? Então isso faz uma diferença enorme. No final das contas é um pouco o seguinte, ao invés de você ter um fundo que corre um risco enorme para compensar a liquidez na outra ponta, você tem um fundo que trabalha de maneira muito mais equânime. Eu não estou falando com isso que você deveria, por exemplo, não ter fundos de renda fixa no seu patrimônio. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, sempre vale a pena ter um pouco de fundos imobiliários dentro da sua carteira de investimentos. Eu aliás, né, apesar de, por exemplo, eu aqui na Valor, a gente não tem fundos de renda variável, eu sou defensor de que você tenha uma participação, mesmo que pequena, em todos os tipos de ativos disponíveis no mercado. Você deve fazer uma proporção menor de determinados ativos de acordo com o grau de risco que você quer correr. Se você é um investidor mais conservador, você deve ter menos fundos multimercado e menos fundos de ações, né, de renda variável na sua carteira. Se você é menos conservador, né? Se você gosta de um pouco mais de risco, você tem um pouco mais, mas independente de qualquer coisa, você deve ter todos os ativos todas as classes de fundos e de investimentos na sua carteira de investimentos. Tá? Então esses são os fundos imobiliários. Falando agora sobre os fundos de renda fixa. Aqui na Valor a gente tem basicamente 2 grupos de fundos disponíveis ao investidor direto. São fundos D+15, cuja meta de rentabilidade, o nosso alvo de rentabilidade esse ano é alguma coisa como 125 a 130 do CDI, e a gente tem os fundos D90, que aí sim são para pessoas que têm um pouco mais de disponibilidade de prazo para investirem, e esses fundos, claro, eles têm uma meta e eles têm um alvo de rentabilidade maior para esse ano, em torno de 150% do CDI. Tá? Aí você perguntou dos FDICs também, você falou dos imobiliários e falou dos FDICs. Bom, nós somos gestores de FDICs também. FDICs, né? Explicando um pouquinho aqui o fundo, né? Os FDICs são fundos de investimento em direitos creditórios. Ora essa, mas o que são direitos creditórios, né? Direitos creditórios, eles são, fazendo aqui uma comparação bem básica, você imagina que uma empresa vende o seu produto para outra empresa. Então, você é uma empresa que produz copos e você vendeu esses copos para um restaurante. O restaurante comprou copos seus e ele vai pagar 30 dias depois de receber os copos. Isso é uma ótica, né, absolutamente normal aí do mercado, quer dizer, você recebe o produto e você paga depois de 30 dias, por exemplo. Os direitos creditórios são exatamente esse a pagar em 30 dias. Então, vamos dizer que você é uma empresa que produz copos, você vendeu copos a um restaurante, o restaurante recebeu os copos e vai pagar por esses copos depois de 30 dias. Como o produtor de copos precisa de capital de giro para produzir mais copos e não pode esperar os 30 dias para receber, ele vem até um fundo de direitos creditórios e ele desconta esse recebível
antecipadamente e paga uma taxa de juros por isso. Então, este recebível vira propriedade do fundo, assim como outros milhares de recebíveis, e isso compõe uma carteira de investimentos que tem aí, então, um conjunto de recebíveis contra uma quantidade enorme de negócios e empresas. Quando você olha os FDICs, quer dizer, de mercado hoje, você está falando o seguinte, você tem fundos muito grandes, tá? Fundos com volume de patrimônio superior a R$ 1,5 bilhão e que esses recebíveis, eles têm tickets médios em torno de R$ 400 a R$ 600. Tá? Então, dá para você imaginar a quantidade de recebíveis que tem ali dentro. Esses fundos, eles trabalham numa dinâmica bastante estatística, que é um pouco o seguinte, existe uma análise, mas existe uma pulverização de riscos. Então, a dinâmica dele é exatamente trabalhar de forma muito estatística. Os FDICs também trabalham em outros segmentos do mercado, como, por exemplo, os setores de energia elétrica e água. Então, você empresta dinheiro para as empresas através dos FDICs com a garantia das contas de luz e de água das pessoas na ponta final. Também tem FDICs que financiam as cadeias de cartão de crédito. Então, por exemplo, se você tem um cartão de crédito do Nubank, né, aquele crédito que o Nubank te dá durante um prazo para você pagar depois, na verdade, quem dá é um FDIC por trás dele. Esse FDIC, ele compra o recebível contra as pessoas físicas e ele faz a ferramenta financeira por trás do, por exemplo, o cartão de crédito do Nubank e praticamente todos os outros cartões de crédito do país. Tá? Então, os FDICs, eles são ferramentas bastante flexíveis e amplas no mercado e eles permitem que você faça financiamentos que são para empresas menores do que aquelas empresas que você está acostumado a ver no mercado de capitais regular. Quer dizer, você sempre ouve falar no mercado de capitais regular daquelas empresas gigantes, né, da Suzano, do Pão de Açúcar, da Braskem, etc. Essas empresas, elas se financiam através do mercado de capitais direto. As empresas menores, elas se financiam através dos FDICs. Tá? E essa é uma ferramenta que a gente usa bastante aqui na Valora. A gente hoje deve ter aí investimentos superiores a R$ 1 bilhão em FDICs, tá? Então, a gente realmente faz bastante uso dessa ferramenta e a gente acredita muito que é um mecanismo muito importante e bastante interessante para o investidor correr risco de crédito. Tá? Bastante interessante. Você mencionou aí os fundos imobiliários. Queria falar um pouquinho sobre o fundo de vocês, o Valora R3, que é conhecido como um fundo de tipo de papel, que é quando a maior parte dos recursos dos cotistas retorna em recebíveis imobiliários, que é o CRI. Isso. A maior parte da alocação do segmento é em residencial. Sim. Como é que você vê esse segmento no pós-coronavírus? Vamos lá. Primeira caracterização muito importante, tá? Muitas vezes as pessoas me perguntam, puxa, Daniel, mas o seu fundo está muito concentrado em residencial e as pessoas não vão ter dinheiro para pagar aluguel. Pode tocar aquela campanha completamente errado. O nosso fundo, apesar de estar no segmento residencial, ele não tem créditos contra pessoas físicas que pagam aluguel. Tá? O que a gente faz no residencial? Você imagina que, vamos dizer, tem uma incorporadora, né? Incorporadoras são empresas da produção imobiliária, né? Então, deixa eu pegar aqui uma que seja meio que conhecida nacionalmente, talvez uma Exetec, talvez uma Elbor, por exemplo, que é uma incorporadora de capital aberto e etc. Quando a gente fala que a gente está nos CRIs de segmento residencial, o que eu fiz, por exemplo, em uma operação ali dentro do fundo? Eu emprestei dinheiro para a Elbor, que é uma empresa grande, listada, com risco de crédito adequado, e eu peguei em garantia os imóveis que não foram vendidos da carteira dela. Então, você imagina que a Elbor, que é uma empresa que constrói prédios para residenciais, ela termina um prédio. Quando ela terminou o prédio, vamos dizer que ela tenha vendido 80% do prédio. Ela tem 20% dos imóveis que ainda estão no ativo dela, ainda são parte do patrimônio da Elbor. O que eu faço no residencial, eu vou lá e dou dinheiro para a Elbor e pego em garantia esses imóveis aqui, desses apartamentos não vendidos de 20% do prédio. E eu pego a alienação fiduciária desses apartamentos. Então, a partir do momento que esses apartamentos, e mais, eu pego 2 vezes apartamentos em garantia para quanto ela me deve. Então, eu faço uma operação de empréstimo de R$ 50 milhões, mas eu tenho 100 milhões em garantias de apartamentos.
Toda vez que um desses apartamentos aqui é vendido, ele me paga. Ele paga diretamente o meu CRI aqui. Então, eu não corro o risco aqui de você ter um conjunto de aluguéis não pagos dentro desse CRI residencial. O que eu corro o risco aqui é, por exemplo, você dizer para mim o seguinte: ok, vamos dizer que você está dizendo para mim que eu só vou perder dinheiro desse CRI se esses imóveis que eu peguei em garantia, eles não conseguirem ser vendidos nem pela metade do preço que eu os peguei em garantia. Certo? Então, você tem uma ideia do tipo de margem que tem nesse tipo de negócio imobiliário, tá certo? De residencial. Então, isso é muito importante, tá? Esse fundo, apesar de ele estar concentrado em risco residencial, ele não corre o risco de aluguéis de pessoas físicas. Ele não tem nenhuma operação em que ele corre o risco de as pessoas não conseguirem pagar aluguéis e eu ter que ir lá e tomar o apartamento das pessoas. Não. Quando eu financio a Elbor com alienação fiduciária dos seus imóveis, na verdade é como se eu financiasse a Colgate pegando em garantia o estoque de pasta de dentes dela, tá certo? E aí, enfim, eu peguei aqui o exemplo da Elbor em si, porque é uma empresa bastante conhecida, de bastante renome, uma empresa muito respeitada e etc. A gente faz isso com um conjunto enorme de empresas imobiliárias que às vezes até são menos conhecidas dos investidores. Mas nós, como gestores, conhecemos profundamente os riscos e principalmente a gente sabe avaliar quanto é que é o valor de fato daqueles imóveis e quanto é que eu preciso de garantias para fugir realmente do risco de, por exemplo, não ter o meu dinheiro de volta. Então, tem determinadas operações onde eu empresto com 130% de garantia e tem outras que eu empresto com 250% de garantia. Certo? Mas eu nunca corro o risco da pessoa física de não pagar o aluguel. A gente não corre esse tipo de risco. As operações residenciais, elas são um conjunto de operações feitas com incorporadores, onde eu pego garantias imobiliárias presentes na carteira desses incorporadores. E, obviamente, tomando todos os riscos para que as alienações fiduciárias sejam perfeitamente formalizadas, de maneira que, se esse cara pedir recuperação judicial, for à falência e etc., nada disso mexe na minha garantia. O que eu vou ter que fazer dado que esse cara pediu uma recuperação judicial, um incorporador desse, o que eu vou fazer é pegar as minhas garantias e levar elas a leilão. E aí você vai ter que me dizer o seguinte, que aquele apartamento que eu tenho num bairro como, enfim, para as pessoas que conhecem bem São Paulo, a Vila Mariana ou Moema, que é um local onde você de fato você tem aí apartamentos de 2 ou 3 dormitórios nesses locais, tem uma liquidez absurda, são muito líquidos na venda. E você dizer para mim que eu não vou conseguir vender um apartamento desses pela metade do preço que ele está à venda no mercado, né? Ele está disponível no mercado. E isso, se eu não conseguir vender por esse preço, é que eu começo a ter riscos, por exemplo, de não receber de volta o dinheiro do meu cliente. Então, as garantias imobiliárias no contexto desse fundo, elas são muito sólidas, tá? E elas, literalmente, quer dizer, quando você olha o patrimônio do fundo, que é aquele dinheiro que eu emprestei para as pessoas, você pode ter certeza que, na média, eu tenho mais de 2 vezes em garantias, apartamentos, imóveis e etc., estruturas imobiliárias, garantindo aquelas operações por trás. Tá? Ok? Você acredita que a crise da Covid-19 vai acabar deteriorando os fundamentos de crédito ao longo dos setores da economia? Como é que você vê isso? De fato você vai, né? Mas isso vai ser em situações específicas, né? A gente estava comentando aqui, de repente, sei lá, o setor de turismo é um setor que claramente vai sofrer mais, enquanto que outros setores, né? Quer dizer, eu tenho acompanhado bastante aqui, meio que no contexto geral, os setores, até por conta dos FDICs, né? E coisas que eu tenho visto, por exemplo, o setor de vestuário acaba sendo um cenário que o setor sofre mais, o setor de turismo, o setor de serviços acaba sofrendo um pouco mais. Mas a dinâmica no geral da indústria, quer dizer, quando você olha, né, petroquímica, papel e celulose, quando você olha a dinâmica das empresas de comida, né, Brasil Foods, JBS, empresas aí de proteínas, empresas vinculadas a alimentos, as próprias empresas de varejo, tá? No começo, quer dizer, se achava que as empresas de varejo iam sofrer mais, você hoje começa a ver os balanços trimestrais e aí alguns números já do mês de abril de algumas varejistas grandes, né? E você vê que elas
até comentam o seguinte, falam assim, nada como um pouquinho de pressão, né? Aquilo que a gente esperava fazer em 5 anos de digitalização, a gente fez em 2 meses, né? Isso tem acontecido muito, de fato. Quer dizer, quando você vê, né, Via Varejo, você vê Magazine Luiza, vê essas empresas, quer dizer, a capacidade que esses caras tiveram de tirar da cartola movimentos de colocação das suas empresas nos meios digitais foi um negócio absolutamente impressionante, né? Eles literalmente fizeram aí uma guinada completa nessa dinâmica. Né? E acho que isso, inclusive, em muitos dos casos, muitas situações, vai se tornar uma coisa permanente. Tá? Você imagina que você vai ter reduções violentas aí na dinâmica de custos dessas operações que estão virando muito mais digitais, né? Na venda de linha branca, né? Que são os eletrodomésticos, esse tipo de coisa. Então, o que acontece também, né, em geral, Melina, com esse tipo de crise, é que você tem uma reinvenção criativa, né? Você sabe aquela dinâmica, né, do deus tailandês lá do Brahma, que ele é a destruição criativa, né? Ele destrói para que seja feita uma coisa nova e melhor em cima daquilo. Né? Tem muitos mercados que de fato estavam precisando isso já, né? Então, que estavam carregando ineficiências ao longo do tempo e que o tipo de dinâmica que a crise vai trazer vai acabar originando aí empresas até mais resistentes, né, ou antifrágeis ao longo do processo da crise, né, de desenrolar da crise. Então, eu acho sim, você vai ter situações de mercado, segmentos de mercado que vão sofrer bastante, vão deteriorar bastante, já deterioraram até, né? E algumas delas vão até continuar deteriorando por algum tempo, né? Eu não sei, por exemplo, como é que o segmento de viagens vai se comportar no pós-quarentena, né? Enfim, o que eu tenho visto aí, ouvido falar, é que as viagens corporativas, elas provavelmente vão se reduzir a uma fração do que eram antes, em decorrência das pessoas terem aprendido a lidar com as videochamadas, tá certo? Então, isso é uma situação. Agora, de verdade, se depois, em compensação, toda essa dinâmica vai levar à formação de uma indústria de turismo de lazer que vai suplantar aquela em muito, aí é um outro papo, né? Via de regra, eu acredito o seguinte, como em todas as outras crises, vai ter segmentos que vão sofrer mais e outros menos, você vai deteriorar as condições financeiras em algumas das áreas de negócio, outras delas vão ficar mais fortes ainda, certo? Então, você precisa aí estar muito atento à dinâmica e, mais uma vez, não adianta eu dizer para você aqui agora este segmento ou aquele. A verdade é que isso é um processo que está se desenrolando no dia a dia, né? Às vezes, um segmento que você acha que seria super resistente a uma dinâmica como essas, acaba se refletindo como não sendo, né? Esses dias atrás, por exemplo, qual foi o exemplo que eu vi esses dias atrás de uma empresa que todo mundo achava que ela ia ganhar mercado numa dinâmica como essa e ela acabou perdendo? Acho que era uma empresa de logística, alguma coisa assim. Todo mundo achava que ela ia acabar ganhando mercado e ela perdeu o mercado ao longo do processo. Quer dizer, então, tem algumas coisas que vão nos surpreender nesse caminho. E conta pra gente como é que isso pode impactar as FDICs e também os fundos de crédito privado. Bom, primeira coisa é, obviamente, todos esses fundos eles se caracterizam por uma diversificação de portfólio bastante importante, né? Sabe aquela regrinha básica que todos os nossos avós falam para a gente, não coloque todos os ovos na mesma cesta e etc. O que essas 12 crises nas costas me ensinaram muito é que isso é uma regra muito válida e de muito valor, não importa a crise. Então, você fala dos FDICs, por exemplo. Como eu te falei, quer dizer, você, às vezes, nesses fundos, você tem ali milhares e milhares de recebíveis, de tickets médios muito baixos e meio que diversificados em todos os da indústria. Então, quaisquer desses que tiverem problemas, eles são pequenos em relação ao todo. E aí, dentro dos FDICs, você ainda tem a dinâmica das cotas subordinadas, né? O que são as cotas subordinadas? As cotas subordinadas são os investimentos que sofrem as primeiras perdas. Normalmente, e no nosso caso aqui, em todos os casos, os detentores das cotas subordinadas são os gestores desses FDICs, como nós e outros parceiros nossos. O que é que significa isso? Quando eu vou lá, você imagina que, vou te dar um exemplo, você imagina que eu te convido para participar de um investimento onde eu, como gestor de investimento, vou emprestar para 10 pessoas. Mas eu digo para você o seguinte, Melina, é o seguinte, eu vou emprestar para 10 pessoas quantidades iguais, mas se até 2 pessoas
não pagarem de volta, você não vai correr nenhum risco disso, eu vou correr. Né? Então, isso são as cotas subordinadas, elas são as chamadas primeiro risco de perda. Todos os FDICs eles têm dinâmicas como essa que protegem das carteiras de determinados níveis de inadimplência. Para você ter uma ideia, nas nossas carteiras aqui na Valora, a média de subordinação que existe nos fundos é de 40%. O que significa isso? Que até 40% do PL, ele está 40%, até 40% os portfólios, os fundos estão protegidos até 40% de perda, porque essas perdas vão ser endereçadas diretamente ao cotista subordinado do fundo. Então, dadas essas condições de pulverização, de subordinação dos fundos, a gente aqui acredita que esses veículos, nos nossos investidores desses veículos, vão passar razoavelmente tranquilos por essa crise. Tá? Bom, falar um pouquinho agora sobre a indústria de fundos de investimentos. Abril foi um mês bastante significativo pelo resgate histórico de 91 bilhões, né? Como é que está essa dinâmica de captação e como é que é esperada a taxa Selic na reunião do mês que vem? Como é que isso deve impactar a atividade da categoria? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto essa crise, ela não tem ganhadores e perdedores, né? Não sei se é uma concepção que todos os investidores eles estão a par, né? Como você teve uma perda nos valores dos ativos, meio que no geral, né? Ela não é uma crise. Em outras crises, muitas vezes, você tem o vendedor ou o comprador ganhando dinheiro com uma transação. Essa crise é uma crise que fez com que o total de poupança da população dos investidores caísse. Né? Então, essa é uma primeira característica muito importante. Obviamente, o primeiro movimento, quando você teve... o primeiro movimento que foi mais bruto foi aquela queda da bolsa lá no início, né, da crise, né? E aí, por natureza, quer dizer, sempre tem aquela dinâmica onde as pessoas acham o seguinte, não, caiu 40% a bolsa, eu vou sacar os meus fundos D0, D1 de crédito aqui, eu vou comprar bolsa, porque caiu demais, vai voltar. Né? E aí, quer dizer, aí vem o primeiro grande engano dos mercados, né? Quer dizer, os mercados eles não são assim, né? Eles não caem. A primeira grande demonstração dessa crise é que ela não ia cair e voltar, né? Ela era uma crise que ia cair, ninguém sabia quanto tempo ia permanecer, né? Então você viu muito movimento de saques nos fundos de crédito, né, de renda fixa, crédito privado, exatamente porque você tem uma taxa de juros baixa nesse momento e as pessoas indo para. Eu ouvi isso de muita gente, tá? Pô, eu não vou ficar aqui no fundo de renda fixa, crédito privado, para ter uma rentabilidade de 5% no ano. Quando eu posso ir na bolsa, ela caiu 40%, ela devolve 10% em um mês. A única coisa que eu sempre pergunto é o seguinte, mas você pode ir para a bolsa, ela pode cair mais 10%, né? Enquanto que a renda fixa, crédito privado, não vai cair mais 10%. Né? Então, as perdas, inclusive, isso é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, você teve fundos de renda fixa que tiveram perdas líquidas nos meses de abril, por exemplo, 2%, 3%. Tem que lembrar sempre o seguinte, no caso dos fundos de renda fixa, a perda nesses mercados não foi decorrente de perda por inadimplência, foi perda por marcação a mercado. O que é perda por marcação a mercado? São coisas completamente diferentes. A perda por marcação a mercado significa o seguinte, olha, você tinha... eu vou fazer aqui uma análise para as pessoas entenderem um pouco isso. Vamos dizer que, Melina, eu te vendesse um carro, né? Hoje, e dissesse para você, te vendo um carro aqui que vale 100 unidades monetárias, por 90 hoje, te digo, Melina, é o seguinte, daqui a um ano eu vou recomprar esse carro seu por 100 unidades monetárias. Perfeito? E no meio do caminho, teve uma determinada crise e você comprou esse carro por 90 e esse carro desvalorizou no mercado e, de repente, ele estava valendo no mercado 80 unidades monetárias. Se você vender naquele momento por 80 monetários, você vai realizar uma perda de 10. Mas eu te prometi que depois de um ano eu ia te recomprar o carro por 100. Portanto, se você aguardar, você ao invés de ter um prejuízo de 10, você consegue ter aquele lucro de 100, de 10, né, depois daquele período. A renda fixa ela é assim. Desde que você não tenha uma inadimplência, ou seja, um não pagamento, esses movimentos de marcações no meio do caminho, eles não impactam a tua rentabilidade global no final. Você só precisa ter a paciência de esperar para que eles retornem, desde que você não tenha inadimplência. Então, a primeira coisa que você precisa se preocupar é o seguinte, você às vezes vê um fundo de renda fixa render negativo. Você fala assim, nossa,
Perdeu dinheiro? Não, não necessariamente. Você tem que ir lá e ver se a carteira sofreu algum problema de inadimplência. E se não sofreu um problema de inadimplência, é só você esperar que aquele retorno que você tinha expectativa de ter ao longo do tempo, você vai ter de volta. Apesar de ele ter marcado para baixo, ele vai passar a render mais a partir daquele momento até fazer um processo de chegar naquele ponto de volta. Então, essa é uma coisa muito importante que muitas vezes é vendida da forma errada para os investidores brasileiros, né? O investidor brasileiro está acostumado a dizer assim, renda fixa ele tem que dar positivo sempre. Não é bem assim, né? Todo mundo te disse que você ia comprar um papel e ia ganhar uma determinada rentabilidade no período. Ninguém te falou que você podia vender ele a qualquer momento com lucro. E sim, lá no final você recebe de volta. Isso é uma renda fixa, certo? A renda é fixa, né? Se você sair no meio do caminho, é um problema seu, não é um problema do mercado. Então, essas características de queda, muitas vezes, dos ativos, tem a ver com isso, né? Você teve um mercado de renda fixa que deu negativo e uma bolsa que tinha caído muito. Então, muita gente sacou dinheiro da renda fixa e foi para a bolsa. E aí, obviamente, sinceramente, tem muita gente que não tem o suficiente estômago, até, né? Para falar a palavra mais... para aguentar a volatilidade de uma bolsa, tá certo? Então, as pessoas estão também se dando conta de que não é porque caiu 40% que vai voltar, né? Pode cair mais, né? Então, eu acredito que ao longo dos próximos períodos, e acho que a gente já viu isso, grosso modo, no mês de maio, né? O mês de maio já foi um mês onde teve uma acomodação maior dos mercados. Você já não teve mais esse tipo de dinâmica de resgates, exatamente porque as pessoas se deram conta de que esse tipo de movimento no meio de uma crise é mais ou menos como você ficar trocando de faixa na rodovia, sabe? Quando está tudo engavetado, está aquele trânsito imenso e tem uma pessoa que fica trocando de faixa toda hora. Daqui a pouco, meia hora depois, você vê que está mesmo do lado do cara de volta, né? Apesar do cara ter mudado de faixa 10 vezes, né? Então, literalmente, os mercados eles caminham meio assim, né? Eles são vasos comunicantes entre eles e muitas vezes você teve uma queda em um, aí todo mundo corre para aquele, mas aí, no final das contas, as pessoas saíram desse aqui que acaba andando mais rápido e acompanhando. Então, o meu conselho particular é não fique se movimentando muito numa crise como essa. Estabeleça as tuas regras, as tuas participações proporcionais de portfólio em cada tipo de ativo e tente ficar coerente com elas. Porque você ficar navegando muito entre ativos, você perde as oportunidades de um e perde as oportunidades do outro. Tá certo? Bom, lá atrás você falou um pouquinho sobre diversificação e eu queria voltar nesse assunto, né? Queria que você falasse da importância de não se investir em um único tipo de ativo, principalmente nesse momento. Bom, vamos lá. Por motivos óbvios, quer dizer, você concentrar riscos num momento como esse pode te levar a algumas situações desastrosas, né? Então, a diversificação nesse caso é talvez óbvio que, como eu falei, todos os ativos perderam valor nessa crise e eles provavelmente vão ter valorizações em tempos diferentes. Mas o pior que pode te acontecer é você estar em um determinado ativo que é exatamente aquele, por exemplo, você imagina se você tivesse com todo o seu dinheiro investido em ações das empresas aéreas, certo? Dá para você ter uma ideia quando você vai para esse tipo de limite, né? De qual é o risco de concentrar em determinados ativos, tá certo? Então, você ter ativos diversificados na sua carteira e aí até olhando, né? Quer dizer, o que eu sempre falo, assim, ó, conselho meu, né? Você primeiro, reserva de emergência, né? Então, pegar aqueles 6 meses do teu custo mensal e deixar isso no tesouro direto ou em fundos DI. Né? Então, essa é a primeira diversificação óbvia que tem que ser feita. Você não pode ficar correndo o risco de ação nesse tipo de investimento. Segundo, você distribuir os seus recursos aqui entre fundos de renda fixa, crédito privado, fundos imobiliários, fundos multimercados e fundos de renda variável. E aí, se você é um cara mais afeito a riscos, você tem um peso maior de carteira, às vezes ter 60% da carteira nos multimercados e nas ações e 40% nos outros dois. Ou se você é um cara mais conservador, ter 30% nesses dois e ter 70% nos outros, para mim é a forma de você ter um equilíbrio nessas posições. De repente, a bolsa vai andar bastante, mas de repente ela pode cair mais 10 ou 15% num período como esse, um período de risco como esse, né? Então, você ter a diversificação nas casas ativas nesse momento é a forma de você melhor se proteger. É óbvio, né, que sempre vai ter aquele teu amigo do WhatsApp que botou 100% do dinheiro dele na bolsa e depois vai dizer para você que ganhou um monte na bolsa.
Mas, olha, se todas... Você sabe aquela pesquisa que os Estados Unidos fizeram uma vez, que diziam que 80% dos americanos se achavam que eram motoristas melhores do que a média, né? É impossível, né? É matematicamente impossível. Os meus amigos dos grupos do WhatsApp, todos eles ganham dinheiro com a bolsa. Todos. Entendeu? Então, cada vez que você tem uma alta na Oi de mercado, vem um falar que comprou Oi. A única coisa que ele não conta é qual é o preço médio das compras que ele fez, né? Então, eu digo para você, não leve muito isso em consideração, porque é sempre assim. Sempre vai ter um amigo seu que ganhou muito dinheiro na bolsa, mas ele nunca conta o que ele perdeu antes de ganhar aquele dinheiro. Tá? Então, diversificação é a forma estatística e matemática mais conceitualmente, teoricamente e na prática mais adequada para você tratar os seus investimentos. A não ser que você seja, de fato, um investidor de natureza profissional, ou seja, você vive disso, isso não é uma parte da sua vida, né? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas normais, o mundo financeiro de investimentos, ele é um adendo à sua vida, né? Você tem uma vida profissional, uma vida pessoal, familiar e etc., e tem a vida financeira. Então, a não ser que você seja um investidor profissional e que você, portanto, tenha a capacidade de olhar muito a fundo um determinado tipo de investimento, a pulverização, a diversificação de investimentos é o que melhor te protege dos riscos sistêmicos do investimento. Tá? Perfeito. Perfeito? Bom, muitos dos nossos seguidores e também usuários da nossa plataforma querem aprender a analisar uma companhia através da perspectiva de crédito. Que dica que você daria para um iniciante? A primeira coisa a primeira dica que eu diria é seja simples, né? E não se deixe iludir pelos nomes, né? Se você está interessado em olhar uma empresa sob o ponto de vista de crédito, a primeira coisa que você deveria ver, se você é iniciante nesse processo, é veja se essa empresa ganha dinheiro, né? Então, procure, se você realmente vai olhar isso a fundo, procure olhar os últimos 5 anos dessa empresa e veja se ela ganhou dinheiro nos últimos 5 anos. Como você teve diversas crises no Brasil no período de 5 anos, parece incrível, né? Mas em 5 anos a gente teve uma capacidade ímpar de produzir crises. Se o sujeito conseguiu ganhar dinheiro nos últimos 5 anos, é bem provável que ele tenha passado por crises bastante interessantes e que significa que ele tem uma boa gestão. Então, se o cara ganhou dinheiro nos últimos 5 anos, a probabilidade dele pagar de volta o seu dinheiro que você emprestou para ele na forma de crédito é razoável, né? Então, seja simples nessa análise. Não tente ir em produtos muito complexos. Quer dizer, esse negócio de você emprestar dinheiro como investidor pessoa física para empresas médias e pequenas, através de instrumentos que têm pouca liquidez e etc., corra disso. Esse tipo de investimento é feito para se fazer através de fundos, para se fazer através de gestores profissionais. Tá? E principalmente, não caia naquela tentação dos retornos absurdos, né? Por incrível que pareça, tem uma quantidade enorme de pessoas nas cidades médias e pequenas que ainda caem naquela dinâmica das pirâmides financeiras dos amigos, né? Então, o sujeito que promete remunerações de 30% ao mês, 20% ao mês, etc., com certeza, é a forma mais rápida de você perder o amigo e o dinheiro, né? De regra, essas coisas não funcionam. Quer dizer, separe a sua vida pessoal, de amizades, etc., da sua vida de investimentos. Fazer investimentos na dinâmica com amigos é só se você realmente tiver aí um grau de conhecimento bastante importante sobre isso. Ok? Daniel, para finalizar, uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu entrevisto aqui no TC Gestor é: que dica você daria para o investidor nesse momento? Você já deu várias dicas, né? Mas mais uma. Bom, se eu pudesse ser simples e claro, primeiro, evite ficar dançando de um lugar para o outro. Quer dizer, estabeleça as proporções de capital de risco que você tem em cada um deles e fique resiliente nessa posição. Não saia correndo de um lado para o outro. Isso é a forma mais fácil de você perder dinheiro em crises como essa. O segundo, talvez, é uma coisa que a gente bastante falou aqui. Fique diversificado. A gente falou, por exemplo, de diversificação em diversas classes de ativos. Vá além disso.
hoje é muito fácil você ter participações muito pequenas em fundos muito bons, né? Tem fundos aí, fundos muito bons que recebem aportes a partir de R$1.000, tá certo? Para cada classe de ativos dessa, tenha 5 fundos, né? Então, tenha 5 fundos de ações, mínimo, no mínimo. Tenha 5 fundos de ações, tenha 5 fundos de multimercado, tenha 5 fundos imobiliários, tenha 5 fundos de crédito. No intervalo de a cada 3 meses ou a cada 6 meses, veja como é que eles se comportaram, tire o que se comportou pior e compre um outro. Né? Analise um outro e compre um outro. Porque você vai depurando a tua carteira ao longo do tempo e pegando gestores que têm rentabilidade mais consistente no tempo. Perfeito? Então, essa seria a minha segunda dica. Né? Tá ótimo, Daniel. Muito obrigada pela nossa conversa, muito construtivo. Eu agradeço, Melina, sempre muito bom falar contigo aí, falar com as pessoas sobre isso. Eu acho sempre de suma importância esse processo educacional que vocês fazem aí, tá bom? Muito obrigada. Até mais. Obrigado, tchau, tchau.